Então, página 177. 177. Carlos já expôs o início a introdução desta abordagem, e nós vamos agora entrar um pouco nas conclusões simples, conclusões complexas, ou seja, quais são as principais aplicações. Página 177. Joia, vamos lá. Somente recapitulando em 2 minutos, então nós estamos utilizando a antropologia como uma ferramenta para nós entendermos melhor a cultura com a qual estamos ou vamos trabalhar, e a partir dessa melhor compreensão, nós também teremos potencialmente uma melhor comunicação. Saberemos como falar e como comunicar aquilo que é a verdade bíblica em qualquer etapa do ministério. Não é apenas para a evangelização, pode ser um discipulado, um treinamento teológico, uma organização de culto em certo lugar, um projeto social, um projeto de educação e assim por diante. Quando nós pensamos sobre essa necessidade, desde o primeiro momento, primeiro dia, nós resumimos, só para ficar assim como um slogan bem claro em nossa mente, que o desafio missionário nesta área é ser teologicamente fiel e culturalmente inteligível. Então é essa a junção. Muito bem, nós temos os códigos receptores, então toda essa análise, essa ferramenta nos ajuda a nós identificarmos quais são os códigos receptores. Com esses códigos, nós pegamos a mensagem que nós já temos, ela é revelada, é bíblica, e nós vamos agora preparar para passá-la de uma maneira que seja bem compreendida e, além de ser bem compreendida, que seja bem aplicada. Vamos aqui fazer um exercício mental juntos, dê uma olhadinha para cá, sem o livro, só para nós pensarmos, por exemplo, sobre os povos minoritários do Brasil. Quais são alguns povos minoritários do Brasil? Vamos lá? Indígenas, ribeirinhos, quilombolas, sertanejos, ciganos, surdos. Bem, no caso surdos, eles não poderiam ser, eles são classificados como um segmento minoritário, específico e pouco evangelizado, mas não como um grupo socioculturalmente definido, apesar que eles formam um segmento sociocultural também. Mas vamos lá, vamos pegar especialmente estes 5, indígenas, ribeirinhos, ciganos, quilombolas e sertanejos, tá bom? Vamos pegar 5 apenas para nós termos aqui, fazermos uma análise sociocultural com as ferramentas que nós temos, mas sem categorizar demais. Eu poderia pensar com vocês que esses 5 grupos, eu creio que você há de conhecer um grupo ou outro desses 5 grupos, ou pessoalmente, ou já leu a respeito, já ouviu alguém falar, ou tem uma impressão. Esses grupos são mais formais nas relações pessoais ou são mais informais? Podemos falar que de uma maneira bem geral, esses grupos têm como marca uma relação mais informal. Poderíamos então chamar que são grupos mais informais, tá bem? Mais informais. Pensemos, esses grupos valorizam mais algo registrado, escrito, ou algo mais falado e conversado? Falado e conversado, de maneira bem geral, esses grupos vão valorizar mais uma comunicação oral. Então vamos pensar que esses grupos são informais, é uma análise, estamos fazendo juntos uma análise. Esses grupos são mais informais, em primeiro lugar. Em segundo lugar, são mais orais, não é? Mais orais. Nós poderíamos pensar, por exemplo, que esses grupos são mais orientados pela tarefa, algo a ser feito, ou orientados pelo relacionamento pessoal. Alguma coisa que, bem, eu tenho que fazer isso, então eu passo por cima de todo mundo, não interessa conversar com ninguém
e o importante é no final daquele dia eu cumprir essas 3 coisas. Ou eles são mais orientados pelos relacionamentos, tudo que eles fazem de maneira mais relacional. Seria de maneira bem geral, podemos falar que eles são grupos que tendem a ser orientados pelo relacionamento. Então vamos fazer aqui, estamos fazendo uma análise sociocultural de 5 grupos, bem geral. Então eles são grupos, em primeiro lugar, o que nós falamos? São informais, em segundo lugar, orais, em terceiro lugar, relacionais, né? Todo grupo é relacional em certa medida, mas são grupos que valorizam mais o relacionamento talvez do que outros. Muito bem, vamos pensar, esses grupos, eles são grupos com o pensamento mais linear ou com o pensamento mais global. Eu explico, o pensamento linear é um pensamento sistemático, em que as coisas são feitas sistematicamente em uma organização de 1.1, 1.2.1, em que há um cronograma, que há uma organização categorizadora, ou eles seguem um pensamento mais global, em que eles veem o todo, a história, ou a tarefa, o relacionamento, e eles atacam, se engajam de maneira global com essa realidade. Vocês diriam que eles são mais lineares ou mais globais? Eles tendem a ser mais globais, não é isso? Mais globais. Se são mais globais, eles certamente são ligados a histórias, não é? Então, todo grupo global e não linear é um grupo contador de história. Então, um grupo mais global vai olhar os evangelhos, vai ler primeiro e se interessar primeiro pela história de Jesus nos evangelhos. Um grupo mais linear vai ler o Novo Testamento, vai se interessar pelas cartas de Paulo, que explicam e categorizam sistematicamente a doutrina cristã, não é isso? Então vamos pegar aqui o que nós temos aí de análise sociocultural. Esses grupos são, então vamos lá, informais, orais, relacionais, globais, tá bem? Então pensemos que nós estamos lidando com grupos que são informais, orais, relacionais e globais. Muito bem, uma implicação para a evangelização de um ou desses grupos. Uma implicação. Oi? Muito bem, então veja bem, onde nós estamos aqui agora? Nós estamos na análise cultural e nós estamos agora na ponte para a missiologia. Estão situados? A análise cultural esses grupos são informais, orais, relacionais, globais, essa é a análise cultural. Essa é a antropologia que nos ajuda a observar. Mas nós estamos aqui na ponte para a missiologia, quais as implicações desse perfil sociocultural para, por exemplo, a comunicação do evangelho. Então ele mencionou, bem, uma implicação é preciso manter um contato pessoal para evangelizá-los, certamente. Eu me lembro até agora, não sei se o Márcio Hempel, ele ouviu essa história, um grupo de estrangeiros, lá na Amazônia, uns anos atrás, talvez tenha sido 3 anos atrás, que eles tinham aquele plano de evangelizar todas as comunidades ribeirinhas, e o pastor estrangeiro que lá chegou, o missionário, com esse plano e sua equipe, um dos planos para discipular os ribeirinhos que se convertessem naqueles impactos evangelísticos eles passariam lá menos de um dia em cada comunidade, evangelizaria. Quem levantasse a mão que quisesse então conhecer mais Jesus, eles deixariam para a comunidade uma televisão, um aparelho de DVD e um DVD discipulado. Você já ouviu isso, não? Você fez um voo com eles, né? E eu fiz uma reunião com eles. Eu falei, gente, isso não vai funcionar, porque os ribeirinhos são relacionais. Então o negócio você tem que estar próximo. Eu até contei essa história para eles de barcos que paravam e se relacionavam com os ribeirinhos, mas não desciam na comunidade e a mensagem não entrava no coração, porque não havia um relacionamento aproximador. Então notem bem, estamos nessa ponte. Uma implicação você quer evangelizar esses povos? Tem que haver uma aproximação pessoal. Muito bem, outra implicação, rapidamente. Sim. Se há algum povo que você evangeliza sem relacionamento. Sem um relacionamento pessoal, não há uma evangelização efetiva, na maior parte dos casos. Mas sem a relação individual, você pode fazer isso. Por exemplo, trabalhar com povos em que você se relaciona com um grupo inteiro.
Você não precisa sentar, conversar com cada um, ir na casa de cada um e assim por diante. Basta você sentar com todos. Eu me lembro até hoje que tem uma igreja no sul da França, em que o plantador de igreja lá é um francês, e me chamou a atenção que a igreja tem só 70 membros. E ele plantou essa igreja e já tem um bom tempo, e para a França essa é uma boa igreja, é uma cidade pequena, 70 membros, e faz um excelente trabalho. E conversando com ele, eu perguntei: quantas vezes você visita as pessoas, etc. Não, eu nunca visitei ninguém. Aqui nos reunimos aí o grupo todo. Para eles faz sentido. Agora, para uma comunidade extremamente relacional, se você não conversasse um a um, e nós somos, como brasileiros, não é? Nós falamos grupos minoritários no Brasil, nós somos resultado desse negócio todo aí, gente. E é por isso que nós somos globais, e nós somos também, a nossa tendência é nós sermos também orais, apesar de que a nossa estrutura social aí é configurada para sermos aí, valorizarmos o registro, né? O registro de tudo. Mas por isso que no Brasil as novelas, elas realmente aí são aceitas e tem esse interesse todo, porque nós somos um povo contador de histórias, não é? O brasileiro é assim. Apenas uma colocação para vocês, um parênteses. Eu estava dando uma palestra muitos anos atrás, não era sobre plantio de igrejas, na Alemanha, e havia lá alguns alemães e havia um grupo de latinos, um grupo maior de alemães e havia um grupo pequeno de latinos. E eu me lembro que nessa palestra, até mesmo porque era na Alemanha, eu pensei em usar bastante teoria. E eu comecei então a teorizar, e do início ali, e os alemães estavam atentos, notavam, tal, perguntavam, questionavam bastante aquele negócio. Depois de meia hora de teoria, os latinos começaram a ficar desatentos, né? Olhar para baixo, a pessoa começou a folhear outros livros, pensei, perdi o público, né? Aí quando o pessoal começava a perder um pouco assim a atenção de meia hora de teoria, aí eu falei, inclusive há 5 anos atrás eu estava em tal local, os latinos, né? É uma história, né? Os latinos, uma história, 5 anos atrás estava em tal local, me encontrei com fulano, ele me fez uma pergunta, e os alemães também prestando atenção. Mas se a história durasse mais de 15 minutos, os alemães começavam agora a olhar outra coisa, etc. É um padrão de pensamento, não é isso? Muito bem, implicação, povos informais, orais, relacionais, globais. Uma outra implicação. A gente tem que adequar a agenda deles e não a da gente, certo? Isso aí, ótimo. Quanto à mensagem, por exemplo. Certo. Essas são boas estratégias, mas pensando assim, na comunicação do Evangelho. Usar menos literatura e mais contato verbal, certo? Mais contato verbal você vai utilizar nesse contato verbal, que conteúdo do Evangelho? Narrativas bíblicas, né? O que vai chamar a atenção desse pessoal? Narrativas bíblicas. Eles vão sair, eles nunca vão se esquecer da história, mas eles não vão ter interesse em memorizar os 23 pontos paulinos da doutrina da justificação, né? Eles não vão ter esse interesse. Não é que eles não vão ter inteligência, vão ter para isso e muito mais, mas não vão ter interesse. Eles vão ter interesse em ouvir a história, eles nunca vão se esquecer daquela história, narrativas bíblicas, não é isso? Então notem bem, esse é apenas um exercício para a gente ver que nós estamos na ponte. A análise cultural tem seu lugar, mas se a análise cultural não provocar uma ação de acordo com esses códigos receptores, a gente perdeu tudo. Qual é o problema da antropologia missionária? É que a gente faz um bom curso de antropologia, etnografia, etnologia, fenomenologia, estuda, tal, faz um trabalho de conclusão de curso. Quando chega no campo missionário, esquece tudo e vai pregar o evangelho para eles como se estivesse pregando na nossa cidade, na nossa igreja. Isso acontece demais, gente, demais. Por isso nós precisamos da ponte. Essa ponte é juntar uma coisa com a outra. Muito bem, vamos lá, um pouquinho mais, página 177. Vamos pensar agora em categorias, aliás, em conclusões. Aqui nas páginas anteriores temos as conclusões simples. Por exemplo, na página 173, nós vamos ler que uma cultura tradicional, agora preste atenção comigo, que nenhuma cultura é 100% tradicional, ou, por exemplo, 100% progressista. A cultura, como o Carlos bem explicou, ela tende a ser mais ou menos. Agora, nenhuma cultura também é só tradicional. A cultura é, por exemplo, tradicional,
ela é espiritualista, ética ou aética, com povos ou hierarquia humana na organização social e assim por diante. Mas nós vamos agora colocar assim somente um ponto ou dois, como um exercício, tá bem? Isso não define nenhuma cultura, isso é apenas uma categoria de cultura, tá certo? Então, página 173, por exemplo, se uma cultura é uma cultura tradicional, é certo que possivelmente eles terão, nesse padrão de pensamento cultural definido, uma certa facilidade, um certo interesse em ouvir sobre assuntos históricos e da tradição da humanidade ou do seu povo. Então, se você falar sobre criação e sobre queda, é bem possível que uma cultura tradicional tenha interesse. Mas será que eles vão ter interesse? Vão ter interesse em coisas que são preservadas, porque isso é tradição. Bem, se eles forem uma cultura tradicional e histórica, aí sim, você tem certeza que eles terão esse interesse. Para uma cultura tradicional e histórica, falar sobre criação, sobre queda, sobre marcos do passado, eles não apenas têm facilidade de compreensão, como eles têm um interesse também de compreensão. Então, vocês lembram da nossa teoria, o embasamento teórico do nosso método é começar com as áreas de interesse e facilidade de compreensão e ir descolando para as áreas que são mais complexas ou mais, digamos, desinteressantes no padrão cultural de pensamento que eles têm. Na página 174, por exemplo, nós falamos sobre culturas progressistas. Então, em culturas progressistas, essas culturas progressistas, elas têm menos interesse em marcos históricos e em tradições. Então, falar que no passado era assim, não tem qualquer apelo ou pouco apelo em uma cultura progressista. Mas uma cultura progressista vai ter bastante interesse a ouvir sobre assuntos que envolvem transformação. Então, por exemplo, falar sobre conversão em uma cultura histórica e tradicional é algo difícil de ser aceito. Mas em uma cultura progressista é algo bem mais fácil de ser aceito. Até mesmo porque em todo histórico cultural, eles já estão experimentando e à procura de processos de transformação. Concorda comigo? Eles querem algo melhor, eles querem algo maior, eles querem algo mais novo. Na cultura progressista, o novo é sempre o melhor. Cultura norte-americana, altamente progressista, a cultura brasileira, com essa influência bastante progressista também. Já notaram que tudo o que a pessoa quer vender no Brasil é colocado como novo, novidade, né? Último lançamento. Isso, na nossa cultura, já chama atenção, parece que a coisa é boa, e às vezes não é, né? Às vezes não é nada bom. Último lançamento, né? O livro mais novo de fulano de tal. Quem disse que o mais novo é o melhor? Não é isso? Mas quem diz isso? A nossa cultura que diz. Nossa cultura diz que o mais novo é melhor, que o celular, o iPhone, o 5, a versão 5.7 sempre vai ser melhor do que a 5.6, né? Então, assim, a nossa cultura, nós estamos preparados para pensar que a roupa, a moda, ela sempre, quando lança uma moda nova, em 6 meses, a gente para de gostar do que a gente gostava antes. Aquele estilo de roupa que a gente gostava, a gente passa até a achar feio. Quem é que faz isso? Qual é a força que faz isso em nossa mente? É a nossa cultura, porque nós somos progressistas. Então, culturas progressistas vão ser mais abertas a assuntos ligados à transformação e, obviamente, também a assuntos novos e à conversão. As culturas, por exemplo, existenciais, na página 174, culturas existenciais são culturas que valorizam o hoje, não valorizam o ontem, nem valorizam o amanhã. Deixa eu fazer uma colocação, não sei qual foi o irmão que mencionou sobre culturas africanas no livro, africanas e indígenas, não é isso que eu coloquei sobre culturas? Foi você? Culturas tradicionais e existenciais. Muito bem, pensemos num padrão de pensamento somente para nós ilustrarmos esse ponto aqui. As culturas africanas em geral, não há algo como culturas africanas, nós usamos isso apenas para generalizar, não é isso? A África é formada por diversos países e culturas bem distintas, mas como também não há culturas indígenas de maneira geral, mas para nosso efeito de comparação iremos generalizar. As culturas africanas no passado, elas tinham uma tendência de serem não apenas mais tradicionais, mas serem mais escatológicas. As culturas extremamente tradicionais,
elas tendem a ser escatológicas, e algumas delas ramificam para serem culturas messiânicas. O que é isso antropologicamente? Não estou usando linguajar teológico, não. São culturas que valorizam tanto a tradição, tanto o que aconteceu no passado, que o que aconteceu no passado as define, e elas têm uma alta esperança quanto ao que pode acontecer no futuro. Então, são culturas tradicionais, tão tradicionais que chegam a ser escatológicas e algumas até messiânicas, ou seja, o futuro sempre vai ser libertador. Essas culturas são impregnadas por um sentimento de esperança muito grande. Então, os povos africanos, tradicionalmente, eles tinham essa característica cultural a tal ponto que, mesmo passando por essa tragédia que foi então a escravatura, mesmo sofrendo, a impressão que eles tinham, o pensamento que eles tinham era: eu estou sofrendo aqui hoje, mas vou continuar, vou perseverar, porque amanhã, quem sabe, o meu filho ou meu neto poderá ser livre. E isso é resultado de várias teses, inclusive de doutorado. Tem uma tese muito interessante sobre ex-escravos africanos na América do Norte, os hinos que eles escreviam. Todos os hinos eram de futuro. No futuro seremos mais felizes. Quem sabe no futuro Deus nos libertará. Se Deus não libertar enquanto nessa terra, no futuro, no céu, nós iremos cantar em alegria e felicidade. Então, assim, eram culturas marcadas por isso. Isso fez com que, em algo como terrível como a escravatura, eles conseguissem sobreviver. Eles conseguissem perseverar em sobrevivência na expectativa de algo melhor acontecer. Os indígenas, a história com os indígenas foi diferente. Se vocês lerem a história, por exemplo, dos espanhóis e dos portugueses, na tentativa de impor a escravatura sobre os indígenas na região amazônica, na América do Sul, vai notar que em mais de 50% daquelas experiências, daquelas imposições, eles preferiam morrer do que serem escravizados. Inclusive, morrer para partir para um ataque, 10 pessoas contra 500 soldados. Era quase um suicídio, pular de algum local e realmente procurar até mesmo a morte intencional, suicídio mesmo. Eu prefiro morrer do que ser escravizado. Mas porque os indígenas possuíam um conceito cultural geral extremamente existencial. Para quem é extremamente existencial, se eu não conseguir o que eu preciso agora, a vida perde o significado, perde o sentido. Estão entendendo? Para quem é mais messiânico, mais tradicional, mais escatológico, se eu não conseguir o que eu quero agora, quem sabe amanhã isso será possível. Então, esses perfis culturais, eles, de certa forma, influenciam tremendamente as reações individuais e coletivas. Muito bem, culturas aí, nós vemos culturas históricas. O Evangelho, quando se fala sobre criação e queda, culturas históricas. Eu diria o seguinte: qual é o padrão cultural mais fácil para a evangelização? Existe tal coisa? Eu respondo: existe. Existem padrões culturais mais fáceis para nós comunicarmos o Evangelho. Não estou falando sobre conversão. Conversão o Espírito Santo faz, e faz como Ele quer, quando Ele quer, em qualquer cultura, e faz em todas as culturas. Agora, para comunicar o Evangelho, há padrões culturais mais fáceis, alguns mais difíceis e outros extremamente difíceis. Por exemplo, um padrão cultural em que a cultura é histórica, ela é tradicional, mas também possui um certo apelo progressista, e que ela também é teófana, não é naturalista, eu diria. Uma cultura histórica, tradicional, com alguns traços progressistas e teófana, esta é a cultura mais fácil para nós chegarmos a comunicar o Evangelho. Agora, o contrário, uma cultura que não é histórica, o que seria? Não é tradicional, o que seria? Progressista. E ela não é teófana, seria? Naturalista. Uma cultura, então, que é existencial, ela é puramente progressista, nada de tradicional, e essa cultura existencial, progressista, sendo também naturalista, se ela tiver elementos totêmicos e mágicos, eu diria, é extremamente difícil comunicar o Evangelho. Então, há padrões culturais mais fáceis para nós comunicarmos o Evangelho. Repito, não falo sobre conversão, crescimento de igreja, mas sobre a comunicação, o comunicador. Muito bem, culturas teófanas. Então, culturas teófanas, elas terão interesse em Deus, mesmo se for um Deus,
mas tem interesse na figura, no pensamento, na ideia de Deus, e pode ser aí também uma porta aberta para conversarmos sobre Deus. As sociedades cristãs são sociedades teófanas, antropologicamente, cristãs de qualquer tipo de cristianismo. E note bem que as sociedades que não são teófanas, que não têm mais o pressuposto de que um Deus existe, são sociedades, quando cristãs, já estão na fase do pós-cristianismo, é isso? Então a Europa já é uma sociedade pós-moderna e pós-cristã. O Brasil é uma sociedade pós-moderna, e eu diria para vocês, em algumas partes do Brasil, especialmente nos meios universitários, nós já temos uma sociedade pós-cristã também. Então aquela evangelização dos nossos pais, lembram-se, em que partia do pressuposto que todo brasileiro cria na Bíblia, isso não existe mais hoje, concordam comigo? Não é assim? Na época dos nossos pais, qualquer brasileiro cria na Bíblia. Como que você evangelizava um católico romano? Eu lembro meu pai e minha mãe fazendo isso de maneira assim frequente. Vocês têm uma Bíblia em sua casa? Não usar a Bíblia que nós levamos, com a versão mesmo evangélica, usar a Bíblia católica mesmo, com todos os livros outros. Você tem uma Bíblia em sua casa e pegar lá, vamos abrir em João 3,16 na sua Bíblia, porque o pressuposto é que todos criam na Bíblia. Hoje este é o pressuposto? De forma alguma, nem entre as pessoas de meia idade. E se você pegar o jovem universitário em centros urbanos, eu diria, boa parte já é pós-cristã. O pressuposto é que não há pressuposto nem revelacional quanto à palavra, e nem há pressuposto quanto a Deus. Então não é uma cultura mais teófana. Muito bem, vamos lá, página 177. Aí as conclusões agora mais complexas. Antes disso, mais um exercício. Nós fizemos um exercício sobre povos minoritários, outro exercício aqui mental. Olhem bem para cá, por favor, e vamos pensar juntos. Sociedade brasileira urbana. Vamos fazer uma rápida análise sociocultural. Sociedade brasileira urbana. Vocês creem que essa sociedade tem que marcas? Nós somos brasileiros urbanos, né? Estamos aí nos autoanalisando então. Sociedade brasileira urbana, ela é mais tradicional ou progressista? Progressista. Ela é mais histórica ou existencial? Ela hoje é existencial, especialmente até a faixa etária dos 50 anos de idade. Eu diria apenas as pessoas digamos, na faixa etária aí depois dos 55, 60, você poderia mesclar, mas eu diria que até aí os 45, 50 anos, bastante aí existencial. Essa sociedade brasileira urbana, ela é mais teófana ou ela é mais naturalista? Em transição, exatamente, ela é teófana naturalista, não é isso? Teófana naturalista. Há uma boa atração ainda por Deus e pela religião, até busca por isso, e há uma forte influência naturalista em progresso, inclusive redefinindo a própria religião, não é isso? Por isso que em culturas mais teófanas, quando se tornam naturalistas, às vezes a religião acaba, mas na maioria das vezes ela é apenas redesenhada, e aí aquele aspecto religioso mais significativo para o indivíduo se torna mais simbólico apenas e tradicional ou nominal, como nós falamos, certo? Mas então ela seria teófana barra então mais naturalista. Muito bem, essa cultura seria mais espiritualista, que invoca o divino, ou seria uma cultura mais mágica, que manipula elementos naturais? Mais uma vez, notem bem, o que nós falamos antes? Ela é teófana ou é naturalista? É teófana naturalista, não é isso? Se ela é teófana naturalista, ela tem que ser espiritualista barra mágica. Então, notem que na antropologia, todas essas peças que vocês olham, que parecem assim peças meio desconexas, tudo isso faz sentido. Tudo isso aí tem uma ordem que faz sentido. Por isso que um consultor nessa área de análise cultural, quando ele vê a descrição que o missionário faz de um povo, nós veremos isso hoje à noite, né? Uma descrição real, utilizando aqui o método Anthropos, que foi feita sobre um povo indígena, por exemplo. O consultor ele vai olhar e vai pensar, bem, isso aqui não faz sentido, esse cruzamento está errado. Claro que há algumas poucas culturas em que há exceções.
Mas, por exemplo, uma cultura teófana, que é ainda teófana e está em transição para ser naturalista, ela vai ser espiritualista ainda, mas também com vários elementos ou aberta para elementos mágicos, tá certo? Muito bem, essa cultura, sociedade brasileira urbana, ela é, digamos, mais formal ou informal? Aí nós poderíamos analisar um pouco melhor. Quem falou formal? Quem falou informal? Informal. Ela tende a ser mais formal nos acordos de trabalho e estudo, e ela tende a ser mais informal nos relacionamentos humanos e familiares, certo? Então nós estamos aí, fomos, digamos, subjugados pela estrutura de trabalho e de estudo, não é isso? Pela própria academia, nos tornamos formais. Por exemplo, a primeira coisa que você entra numa pós-graduação, você tem uma disciplina de metodologia científica. Se você fizer fora daquele padrão, você está fora, não é isso? E assim por diante. No trabalho tem hora de começar e hora de terminar. E tem a sua função e tem a avaliação no final do mês também. Então somos mais formais naquilo que nós fomos, que não tem jeito de ser informal, porque nós somos uma sociedade ocidental e capitalista. Agora, nós mantivemos a informalidade nos tratos pessoais e também nos relacionamentos familiares, certo? Então somos informais em uma área e somos mais formais em outra área. Nós somos mais coletivistas ou somos mais individualistas? Aí, novamente, muito bem, nós somos, e não estamos aqui pegando então lá atrás, nós somos mais existenciais, correto? Nós somos mais progressistas, certo? Somos mais progressistas. Isso quer dizer, todo grupo que é mais existencial e mais progressista, ele vai ser um grupo individualista. Só que, tradicionalmente, nossa cultura brasileira, ela é tão comunitária, ela é tão coletivista, que, veja bem, nós fomos formados por povos, em boa parte, os africanos, os indígenas e os europeus, os africanos e indígenas bastante coletivistas, os europeus menos coletivistas, mas ainda naquela época mais coletivistas do que agora. Então nós temos uma carga cultural coletivista altíssima, e nós estamos nos tornando mais individualistas porque nos tornamos mais progressistas, mais existenciais e cada vez mais naturalistas. Então a tendência é, em algum momento, a cultura brasileira vai ser bastante individualista, mas com uma carga coletivista muito alta, nós somos ainda, em certa medida, coletivistas. Então gostamos mais de fazer as coisas juntos, não é isso? Apesar que com o advento da tecnologia, existe a antropologia da tecnologia, né? E aí as coisas estão mudando rapidamente. Então, as redes sociais, que são redes mais de promoção do coletivismo, elas promovem um coletivismo distanciado. Elas, na verdade, são uma maneira de você se relacionar com as pessoas mantendo 100% da sua privacidade. Você só se relaciona numa distância, na medida que você quer, você no lugar, a pessoa no seu lugar, você fecha o computador na hora que você quer, você abre na hora que você quer, etc. É uma solução, e vocês pensam, então a informática ela está ditando a nossa cultura? Não, ao contrário. A informática, a maneira como essa tecnologia se desenvolve hoje, ela é uma resposta de como a cultura global está em andamento. Então ela foi uma invenção a fim de responder um desejo da cultura global de hoje, que quer estar no meio de todo mundo, mas quer manter os seus desejos, realização e relacionamentos individualizados, no seu interesse individual. E aí o conceito de privacidade, a antropologia que lida com esse tema da privacidade, tem realmente revelado isso aí mais e mais. Muito bem, vamos lá. Pensemos o seguinte, então nessa fotografia, nós somos como sociedade, isso é simplista, viu irmãos? Isso é apenas um exercício, né? Nós somos como sociedade brasileira urbana, uma sociedade mais existencial, progressista, naturalista, mas também teófana, espiritualista, mas também mágica, relacionais, tendente ao individualismo e ainda coletivistas. Então nós somos aí esse grupo. Muito bem, uma implicação para a evangelização desses brasileiros. Uma implicação, aí é a ponte, né? Vamos agora atravessar a ponte. Uma implicação. A evangelização não pode estar ligada só aos símbolos tradicionais, mas deve conter elementos também de hoje. E eu poderia dizer mais, boa parte
boa parte dos jovens brasileiros que não são crentes, não estarão, em poucos anos, não estarão abertos a ir em templos evangélicos, em templos. O templo, ele ainda possui um certo fator de atração, mas está em decadência rapidamente. O espaço templo. A boa parte dos jovens brasileiros, que eles enraizam mais esse tipo de cultura, eles estarão mais abertos a ouvir o evangelho em uma casa, em um programa social, em um ambiente neutro, em um clube de leitura, etc., e muito menos no templo. Esse apelo de convide alguém para vir à igreja com você ainda existe, ainda funciona no Brasil, mas eu diria que daqui a uns 15 anos nós teremos aí bastante limitação nessa área. Então, realmente desenvolver uma estratégia que não ligue os elementos simbólicos tradicionais. Em Nova York, eu dei essa disciplina de análise cultural e plantio de igrejas há uns 2 meses atrás para um grupo de americanos que trabalham com imigrantes e americanos também nos Estados Unidos. É um curso de mestrado de plantio de igreja, o pessoal assim, que está bem envolvido em plantio de igreja, e em Nova York está acontecendo algo inverso. Então houve assim um momento, digamos assim, até uns 100, 80 anos atrás, em que o atrativo era o tradicional. Então, se você tinha uma igreja, todos queriam ir para a igreja, não é isso? De lá para cá, então, essa decadência, o povo começou a ter aversão de templo. Então, você tinha que colocar o nome espaço, ou então evangelho e cultura, ou espaço, etc. O nova-iorquino, ele não, se não fosse imigrante, ele não queria ir para templos mais. Os templos esvaziaram, etc, etc. E agora, de 10 anos para cá, os antropólogos aí cristãos estão ainda analisando esse fenômeno, mas está voltando a atração pela igreja tradicional. E até as igrejas que tinham espaço, cultura e evangelho, começaram agora a colocar a igreja presbiteriana, tal, né? Então, Tim Keller, por exemplo, ele diz que os cultos tradicionais, com hinos tradicionais e piano, etc., têm sido mais frequentados pelos americanos jovens do que os cultos mais informais. Bem, cultura, e vai se entender Nova York com toda essa mistura de imigrantes, o que isso está produzindo, não é verdade? Mas é a cultura. Outra implicação para pregar o evangelho para esse brasileiro aqui que nós descrevemos juntos. Outra implicação. Apologética. Eu creio que a apologética, ela era uma metodologia, talvez menos atrativa, algum tempo atrás no Brasil, mas que se torna cada vez mais necessária, porque a apologética ela é extremamente necessária em qualquer contexto, mas especialmente em contexto de racionalismo. E qual é a sociedade na qual nós vivemos hoje? É uma sociedade altamente racionalista e romântica. Ela é racionalista porque tudo que não for racional não é verdadeiro. Concorda comigo? O pensamento racionalista extremado é este. Então a apologética entra para conversar também racionalmente sobre verdades que são verdades espirituais e verdades bíblicas. Então está certo, mas nós somos também uma sociedade romântica, ou seja, que nós temos um ideal, e esse ideal é romântico. Já notaram que nos programas de televisão, ou então nos outdoors, toda família que aparece é uma família muito bonita, é uma família muito feliz, em que todo mundo está sorrindo e que está sempre em movimento, ninguém está parado, né? Sempre está em movimento, não é? Então, assim, essa é a ideia, esse é o romantismo, digamos, brasileiro, né? Nós queremos ser, aspas, né? Queremos ser, aspas, aquele povo, é isso que está sendo vendido para nós. Somos, então, uma sociedade racional, racionalista, e uma sociedade, ao mesmo tempo, romântica. Muito bem, apologética. Outra implicação para a evangelização aí desse grupo de brasileiros. Lá de cá agora, lá de cá. É isso mesmo, a outra, por favor. Saber compreender a leitura que faz do dia a dia das pessoas, sem dúvida, sim. Sobre os jovens. Uhum. Certo.
Sim. Certo. Certo. Sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Veja bem. Exatamente. As linhas de acesso de hoje, elas são centenas ou milhares de vezes mais abundantes do que há 50 anos atrás. As linhas de acesso. As pessoas hoje têm acesso a quase tudo, em quase todo momento, e se não é a quase tudo, em quase todo momento, está caminhando para ser assim. Já notaram? Então, por exemplo, antes tinha que marcar um encontro ou encontrar com a pessoa para conversar. Não podia conversar com a pessoa, você ia escrever uma carta no processo que você escrevia, envelopava e no correio colocava. Aí depois, isso tudo é linha de acesso, não é? Depois então encurta e você tem um e-mail. Então nesse e-mail você escreve e manda na hora e a pessoa quando abre recebe. Mas a linha de acesso precisa ser mais ágil. Você agora tem um WhatsApp, então que você abre seu celular e já está lá, e se você colocar o sonzinho toda hora, pi, 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 tá. Então está chegando a mensagem, você se sente compulsivo a ler a mensagem, responder, não dá conta, etc, vai dormir pensando naquele negócio, etc, etc. Mas ainda é pouco, vai aparecer daqui a pouco uma conexão integral. Porque esse é um pedido da cultura. A cultura hoje, digamos, global, ela quer ter linhas de acesso, linhas limitadas de acesso. Isso faz com que essa cultura saiba quase sobre tudo, mas não saiba profundamente nada. Ela se relacione com todo mundo, mas não tem relacionamentos profundos. Ela frequente todas as igrejas, mas não seja membro de igreja nenhuma, e assim por diante, né? Mas isso que você está falando. E isso aí, a antropologia, gente, faz leitura e nos ajuda tremendamente no trabalho pastoral. Por isso que o pastor hoje, ele precisa pensar o seguinte: eu sou pastor da igreja tal, mas quem é que de fato está pastoreando os meus membros? Quem é que eles ouvem? Eles ouvem um sermão seu por semana, e ouvem talvez 7 sermões de outros casos que você nem sabe o que eles pensam a semana inteira. Não é isso? E é assim. E outra coisa, nós ainda estamos engatinhando. Daqui a pouco, quando tivermos uma conexão, digamos, mais real e integrada, aí nós teremos uma dificuldade para 3 coisas. Uma dificuldade para manter relacionamentos saudáveis, desenvolver e manter. Em segundo lugar, para criar nossos filhos. Em terceiro lugar, para pastorear bem uma igreja. Eu acho que nós estamos caminhando aí para momentos perigosos. Mas, voltando aqui, página 177, vamos lá. Conclusões complexas. Então, isso aí foram conclusões simples, só para a gente poder aí saber e começar a atravessar um pouco essa ponte, né? Análise cultural, aplicação bíblica e a ponte entre uma coisa e outra. Conclusões complexas. 177. Aí o número 1, vamos lá? Uma cultura tradicional. Estão me acompanhando? Então, jóia. Então, uma cultura tradicional, existencial e teófana. Note que essa cultura agora já tem mais encorpada aí, né? Ela é tradicional, existencial e teófana. Ela compreenderá mais facilmente o Evangelho se apresentado a partir da pessoa de Cristo. Gente, agora tem que focar bem, porque o assunto é um pouquinho mais complexo, tá bom? A partir da pessoa de Cristo, enfatizando ser ele o Messias. Porque a partir da pessoa de Cristo, visto que Cristo existe, está vivo e está entre nós hoje, em um padrão de pensamento existencial, isso tem um grande apelo, mas eles são tradicionais. Então Cristo também é o Messias que foi prometido no passado, e ele é o Deus encarnado. Então, por ser teófana, isso faz sentido. E vivo hoje, promotor da nossa salvação, isso também é existencial. Logo, são necessários o desenvolvimento e a apresentação das seguintes teologias temáticas. Coloca aí em frente teologias temáticas, tá bom? Quem é teólogo reformado não gosta do termo teologias. A ideia de que há muitas teologias e muitas verdades sobre Deus. Quando eu falo teologias, estou falando sobre temas bíblicos, tá bom? Teologias temáticas, teologia da cruz, teologia da salvação, teologia do perdão e assim por diante. Teologias temáticas. Então, quais são as teologias temáticas? Cruz e salvação é uma teologia, vida com Deus, outra teologia, e nova vida em Cristo. Então, são 3 teologias temáticas aqui. Então, notem bem que uma certa configuração sociocultural vai abrir portas comunicacionais para uma compreensão melhor de certas teologias do que outras,
e nós começamos a ensinar essas certas teologias primeiro, e nós já abrimos aí o gancho e a porta para compreenderem as outras, que são as mais complexas e as que mais vão confrontar, não confrontar a cultura, confrontar o padrão de pensamento. Tá joia? Estamos caminhando bem até aqui? Podemos ir adiante? Vamos lá. Página 178. Uma cultura progressista, existencial, naturalista e mágica. Então, note bem, a mistura aqui é uma mistura já complicadíssima. O missionário que vai trabalhar com esse grupo aqui tem que orar e jejuar assim uns 3 meses primeiro, e depois, ir trabalhar lá com uma boa equipe. Uma cultura progressista, se for altamente progressista, em que o novo é sempre o melhor, é existencial, que não se importa com o passado nem com o futuro, naturalista, uma cultura onde o divino não existe, e mágica, onde eles creem que eles podem manipular elementos para criar, aí no efeito utilitário, algum benefício sobrenatural para eles, certo? Então, essa cultura, ela compreenderá melhor o evangelho a partir de quem? Do homem e da sua queda. E você fala, mas Ronaldo, por que não começar a comunicar o evangelho a partir de Deus? É porque a avenida não está aberta do ponto de vista comunicacional. Se ela é existencial, progressista, naturalista e mágica, e nada mais, digamos assim, não haverá mesmo, até o próprio termo para Deus não existirá naquela língua. Porque a língua, ela é um resultado da cultura. Os linguistas que não me ouçam, que dizem que a cultura, então, também é moldada pela língua. Mas a língua, eu quero crer, que é um resultado da cultura. A língua é uma solução para a maneira como nós vemos o universo. E é por isso que, para a palavra, para esta cor aqui, no nosso universo, na nossa cosmovisão, nós temos um nome, que é branco, a cor branca. Então, branco é uma solução que nós criamos na nossa língua para essa cor, porque a solução é suficiente, não é isso? É suficiente. Mas para os Inuit, que são os esquimós do Alasca, eles têm 13 termos para branco, 13 termos. Por quê? O mundo deles é branco, é de gelo e neve. E tem branco diferente, tem um branco que é meio um pouquinho amarelado, tem um branco que é um branco que é definido por, cada coisa é apenas uma palavra, definido por forma, um branco mais mole, porque aí ele tem que ter cuidado, porque aquela neve está mole. Tem um branco que é um branco ligado mais a gelo, que é mais duro. Então eles têm 13 terminologias para branco, porque na cultura esquimó, na cultura inuit, eles tinham que achar soluções. Então note bem, em uma cultura existencial, progressista, naturalista e mágica, possivelmente o nome para Deus vai ser um nome que se perdeu lá no passado. No momento presente eles nem têm um nome adequado para a pessoa de Deus. Estão notando como então começar a evangelizar um grupo como esse? Você não tem um termo para Deus, mas você tem um termo para homem. E você não tem um termo, por exemplo, para um relacionamento com Deus, mas você vai ter um termo para o universo quebrado dos homens. Então, por exemplo, falar sobre relacionamento com Deus vai ser um pouco mais difícil, mas falar sobre o pecado e a queda humana que quebrou o universo vai ser um pouco mais fácil. Estão entendendo? Então, por exemplo, estou falando aqui, isso aqui é resultado de também diversas consultorias. Em cada passo aqui eu poderia lembrar de diversos grupos aí com os quais nós tivemos algum acesso por meio de algum missionário. Mas em um grupo que me vem à mente especificamente aqui, quase nenhuma verdade do Evangelho era compreendida em um primeiro momento. Mas esta verdade seria a verdade que o homem vive em um universo que é quebrado. Essa verdade era compreendida por um grupo naturalista, um grupo existencialista, um grupo mágico, ou seja, onde nós vivemos tudo é quebrado. A natureza não é perfeita, a árvore, algumas frutificam e outras não. A chuva às vezes é demais, o sol às vezes é quente demais, o rio às vezes sobe demais, desce demais. O homem às vezes é forte, mas também fica enfermo. O animal, ele às vezes ajuda, às vezes atrapalha e ataca o homem assim por diante. Então, essa concepção de que há um desequilíbrio, há uma quebra. Então, se nessa cultura, essa seria uma boa porta de entrada. Então, em lugar de você começar a evangelizar a partir de Deus, e você nem tem termo para Deus, para evangelizar, em lugar de você evangelizar a partir de céu, e aí arriscadíssimo, porque o que eles vão entender por céu?
Então você começa a evangelizar a partir das teologias bíblicas temáticas sobre as quais você tem mais informação cultural, porque você vai saber comunicar melhor. Estão entendendo, gente? Essa que é a atacada. Então, por exemplo, qual é a teologia bíblica temática sobre a qual você tem mais informação cultural deste grupo aqui? Sobre o homem e sobre o pecado e sobre a queda. Então você pode começar aí com homem, pecado e queda, e você falar, olha, eu queria então contar uma história para vocês, é algo que eu aprendi dos meus pais, ou é algo que eu entendo que é a verdade mais completa e absoluta sobre nós mesmos. Eu sei que vocês têm muitos mitos, muitas histórias sobre por que uma árvore cresce e dá frutos e outra cresce e não dá frutos, por que às vezes nós estamos fortes, depois nós adoecemos, por que o rio sobe demais, depois fica seco demais. Vocês têm muitas explicações, mas tem uma explicação que eu quero dizer a vocês que é a explicação verdadeira, aconteceu há muito tempo atrás. E aí, apesar de que toda a história, aliás, todo elemento do Evangelho possui algum ponto histórico, nós iremos então detalhar sobre aquilo que causou o universo, ou quebrou o universo, a fim de se perceber o universo quebrado como ele está hoje, certo? Isso tem muito mais chance de ser compreendido no primeiro momento, e aí, a partir dessas compreensões iniciais, então as compreensões posteriores começam a ganhar forma. Há um certo momento em que eles farão a pergunta, mas se isso aconteceu e foi essa quebra, e o homem errou, foi o homem culpado por tudo isso aqui, quer dizer que não é a árvore que é culpada por não produzir fruto, é o homem que é culpado porque esse homem então fez alguma coisa a fim de que, causando então esse efeito da árvore não produzir fruto hoje, mas quem de fato colocou poder ou gerou uma interferência neste ambiente, na nossa natureza, a fim de que essa árvore hoje não produza mais fruto e tenha espinhos, por exemplo. E aí são essas perguntas que vão pavimentar, então, a via comunicacional para entrar com elementos que são mais distantes do seu padrão de pensamento, como, por exemplo, Deus, Criador, e o relacionamento do homem com Deus. Está claro, gente, até aí? Agora, tudo isso aqui é parcial. Porque nenhuma cultura é somente isso aqui. E tudo isso aqui é parcial, porque o Evangelho também não é somente isso aqui. No mundo real, nós vamos lidar com uma cultura muito bem detalhada, com muitas ramificações e implicações, e nós vamos querer e comunicar o Evangelho de maneira integral, total, todo o Evangelho, certo? Todo o Evangelho. Mas nós vamos começando pelas portas que estão mais abertas. Muito bem, vamos lá um pouquinho mais. Na página 179, culturas cerimoniais ou ritualísticas, Então, antropologicamente, não sei se já conceituamos, cerimônia é um ato repetido para manter a sua força social ou espiritual. Isso é cerimônia. Cerimônia é algo que você precisa repetir, senão perde a força. E ritual é um ato único que possui significado em si mesmo. Então isso seria aí um ritual. Ritual é único, cerimônia repetida. E no nosso padrão de pensamento, nosso padrão cultural, nós cremos, nós entendemos, todos nós humanos, nós entendemos que algumas coisas demandam uma abordagem mais cerimonial, a gente precisa estar sempre fazendo, senão ela perde a força, e outras demandam apenas um ato ritualístico, faz uma vez e é resolvido para sempre. Um antropólogo, olhando uma igreja evangélica brasileira, por exemplo, iria identificar a ceia do Senhor como algo mais cerimonial ou algo mais ritualístico? Algo cerimonial. Por que nós temos sempre a ceia do Senhor no primeiro domingo do mês, para as igrejas que são no primeiro domingo do mês? É uma boa pergunta, não é? Um antropólogo faria essa pergunta. E ele responderia, ele não daria uma resposta teológica, daria uma resposta antropológica. Vocês têm a ceia do Senhor no primeiro domingo de cada mês, porque o que vocês creem que essa ceia faz tem um efeito limitado, temporal, e precisa ser revalidado. Se a ceia ela ajuda na relação com Deus, então a relação com Deus precisa ser renovada. Se ajuda na relação com os irmãos, precisa ser renovada. E se não tiver sempre aquele negócio lá, parte ou cai em desuso. Então, assim, essa é uma análise mais antropológica, porque numa cosmovisão antropológica, a ceia seria algo cerimonial. Agora, algo no meio evangélico que é batismo. Aliás, já expliquei, errei.
Algo no meu evangelho que é ritualístico. O batismo, né? O batismo, você só é batizado uma vez, né? Tem gente que gosta de batizar 3, 4, 5 vezes, mas aí o pessoal que já tem um pensamento diferente. Mas batizado uma vez, né? Então uma vez resolve. Então assim, é ritualístico. Você foi batizado, foi batizado. Alguma coisa aconteceu e aconteceu para a sua vida inteira. Então note que grupos mais cerimoniais, eles terão mais facilidade e interesse em ouvir sobre o aspecto cerimonial do Evangelho. Qual é um aspecto cerimonial do Evangelho? A ceia seria um aspecto cerimonial do Evangelho, um outro aspecto. O culto seria um aspecto cerimonial, outro. A oração seria também um outro, mas há um outro ainda. A santificação. A santificação seria um forte aspecto cerimonial do Evangelho. Qual é o aspecto ritualístico do Evangelho? Ritualístico. Bem, a conversão, apesar de entendermos que a conversão é um processo de Deus também na vida dos seus filhos, mas a conversão ela ocorre uma vez, ninguém está se reconvertendo a cada semana. Então, a conversão seria um aspecto aí ritualístico do Evangelho, outro aspecto. O casamento seria um aspecto ritualístico, outro. Tem um que é o mais forte, que é a cruz de Cristo. Jesus, ele morreu uma só vez, não é preciso morrer 2 vezes, não é preciso ele fazer de novo, é a cruz de Cristo, o sacrifício é único. Note bem, agora presta atenção, culturas cerimoniais, elas terão muito mais facilidade em ouvir os elementos cerimoniais do Evangelho, culturas ritualísticas terão mais facilidade em ouvir e entender os elementos ritualísticos do Evangelho, né? Eu tive até lá com o povo Chacale, em Costa do Marfim, anos atrás, e eles são bastante ritualísticos, e isso é interessante, porque nada que é cerimonial, o culto, ou a leitura frequente da Bíblia, a oração, etc., tinha assim nenhum apelo para eles, mas uma vez em que eles ouviram sobre algo único, que causou um efeito para sempre, isso aí culturalmente parece que agora você está falando a minha língua. Então você começa a comunicar pelo que é mais facilmente compreensível e você vai descolando e vai entrando com as áreas também mais complexas depois. Sim, meu irmão. Se a ceia seria enquadrada antropologicamente, vou repetir para ficar bem, antropologicamente, né? Como algo mágico. Não, na verdade a ceia antropologicamente teria elementos mágicos, mas ela seria invocacional. Ou seja, ali ela representa uma relação direta, uma ordenança direta ali, digamos, de Deus para os homens, e com um registro bíblico bem detalhado, mas ela seria então um ato invocacionista com alguns elementos manipulados, que aí então tem esse aspecto aí mágico que você falou, e cerimonial. Então seria talvez a definição antropológica né? Aí da ceia. Sim, Márcio. Na Igreja Católica ela é mágica, exatamente. Inclusive há uma dissertação comparando a ceia, em uma visão mais antropológica, em igrejas protestantes e igrejas católicas, feita por um inglês. Muito interessante e, de fato, especialmente ele pega a Igreja Católica de uns 200 anos atrás, ele faz então essa comparação em que, de fato, a ceia possuía um aspecto quase que puramente mágico. Agora, igrejas geralmente sincréticas ou nominais, elas geralmente possuem muitos elementos mágicos. Sim. 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 É como sendo cerimonial, santificação. É algo assim, progressivo, que precisa sempre ser renovado, né? Não é algo feito uma vez no ponto de vista da justificação e da santificação que estou falando. Então, a justificação é feita então uma vez por todas, a santificação é parte desse processo da justificação, mas nós precisamos sempre estar sendo santificados, aperfeiçoados, né? Então aí seria mais antropologicamente algo mais cerimonial. Buscando a Deus, não é isso? Uhum.
Muito bem. Aí você tem uma pergunta teológica e uma antropológica, tá bom? Você falou que aí, na teologia reformada a justificação seria um ato e não um processo. Então, se pegar só... Aí é teologia, né? Teologia. Eu pensaria o seguinte, a teologia reformada, até onde eu entendo, a justificação é um processo também. Uma vez que, na teologia bíblica da justificação, Deus, Ele planejou justificar antes da fundação dos tempos. Então, é um processo temporal de Deus, é uma ação, é Deus agindo na história justificando o homem. Então ele depois promete o Messias, aliás, a promessa e o plano de Deus para nos justificar, ela ocorre antes de nós pecarmos, não é isso? Depois nós pecamos, Deus faz uma promessa mais geral, depois uma promessa do Messias mais específica para Abraão, e depois esse Messias vem, que é o Senhor Jesus, né, na cruz, o sangue é derramado, e a partir disso essa igreja que já existe em Deus, desde que Deus é Deus e faz igreja, então essa igreja, agora no Novo Testamento, ela começa a ter algumas marcas mais evidentes de Cristo, e no final, então, nós seremos aí pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações, vestidos de brancos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, assim, do ponto de vista aí, digamos, histórico, temporal, a justificação seria também um processo. Agora, sua pergunta antropológica, a segunda parte foi se... Naquele momento em que o homem é justificado, muito bem, aquele momento, se seria um ato. A cruz de Cristo e o derramado sangue foi um ato, é um ato histórico que aconteceu no tempo, no espaço, em certo momento, o sangue foi derramado, Jesus morreu naquele momento, né? Não sabemos o dia e a hora certinho, naquele momento Jesus de fato morreu, é um ato histórico. Eu entendo que a justificação, o homem é justificado por Deus, não, eu entendo que não é naquele momento, eu entendo que o homem é justificado por Deus, no plano de Deus justificar o homem, e aquele momento é que aquele sangue, de uma maneira que a gente não compreende, ela realmente, aquele sangue derramado, que maneira que a gente não compreende, de fato paga todos os nossos pecados, pelos nossos pecados, mas eu entendo que a justificação é um resultado aí de toda a história, mas isso seria um pouco mais teológico, tá bom? Mais teológico. Gente, vamos caminhar um pouquinho mais? O culto fúnebre é rito ou cerimônia? Vamos lá, teólogos de plantão. Bem, se for um culto fúnebre daquela pessoa, deve ser rito, né? Né? Deve ser rito, né? Senão aí o negócio está complicado, né? Muito bem. Página 180. Agora pensem bem comigo. Agora que eu queria fazer já, nós temos 20 minutos, um gancho para a noite, tá bom? Um gancho para a noite, página 180. Uma cultura, que isso aqui é mais real um pouco, uma cultura cerimonial, histórica, tradicional, teófana, totêmica e clânica, possuidoras de ponto alfa aético, espíritos também aéticos, cosmogonias e antropogonias validadoras da origem do universo, organizada socialmente a partir de uma hierarquia humana definida, chefes, xamãs, mágicos, curandeiros e sonhadores, bem como de uma hierarquia espiritual definida, espíritos espirituais, humanos de antigos presentes no mundo do além e do aquém. Dificilmente compreenderia bem o Evangelho a partir da teologia da criação. Veja bem, nós estamos aí agora tornando a coisa mais complexa, ou seja, mais prolongada, porque uma cultura é muita coisa, não é isso? Então, nós estamos aqui dando esses pontos. Por que essa cultura teria uma dificuldade de compreender o Evangelho a partir da teologia da criação? Olhem aí, por favor, comigo esse parágrafo que nós lemos. Por quê? Ela é histórica, não é isso? E é tradicional, e ela é teófana. Então, se é histórica, tradicional e teófana, pensaríamos, bem, comunicar a criação vai fazer assim uma comunicação bem efetiva. Isso aqui é um caso, um caso, na verdade, tem uns 3 casos que se encaixam bem aqui, em que a comunicação a partir da teologia da criação simplesmente não comunicou, o povo não entendeu, e os missionários tiveram que refazer essa análise cultural. Por quê? É porque há outros elementos, e esses outros elementos podem ser mais fortes. Quais são? Exatamente. Veja bem, porque ela é aí, muito bem, teófana, só que ela também é totêmica. E ela é clânica, possuidoras de ponto alfa, o quê? Aético. Aí matou o negócio, mas você vê, histórica, olha, tradicional, teófana,
Já pode pegar Gênesis capítulo 1 aí, começa a pegar ali as figuras lá do evangelismo cronológico e prepara tudo e você lê. Ela é totêmica, não está encaixando bem. Totêmica quer dizer que ela está em transição, essa cultura totêmica. E ela é clânica. Se ela é clânica, ela possui então ramificações mais específicas dessa religiosidade. Ela é possuidora de ponto alfa. Ponto alfa, não, então eu posso utilizar a teologia da criação. Mas o ponto alfa é a ética. Não precisa mais ler nada. Você pensa, bem, então já colocou aí uma interrogação. Porque se você começar com a teologia da criação para essa cultura, o totemismo e a eticidade vai levá-los a entender um Deus que não é bom e não é mau. É bom e mau ao mesmo tempo e você matou o negócio. Né? Você deu um tiro no pé, como nós falamos. Tá bem? Então você vai ter que fazer aí, possivelmente uma cultura com dificuldade de compreender Deus, é uma cultura em que nós podemos começar a evangelizar a partir da queda, porque essa cultura vai ter mais facilidade de compreender um homem quebrado, ou a partir de Jesus, se tiver facilidade de compreender um Deus relacional. Mas olha só, ela tem um ponto alfa aético, mas tem espíritos, mas os espíritos são também aéticos, tem cosmogonias e antropogonias validadoras da origem do universo. O que isso quer dizer, gente? A origem do universo tem a ver com criação, não é isso? O que isso quer dizer? Quer dizer que não somente nós teremos muita dificuldade deles terem interesse e compreensão da revelação bíblica da criação, no primeiro momento, como mesmo depois, em um segundo ou terceiro momento, isso aqui vai ser um problema para a gente comunicar. Vai ser um problema. Porque sempre eles estarão ligados à criação, o padrão de pensamento é direcionado para a criação como sendo algo que foi feito de uma maneira aética, por espíritos aéticos e por homens. Que tipo de homens? Também aéticos. Se os espíritos são aéticos, a criação foi aética, certamente as categorias humanas serão também aéticas. É por isso que nós temos essas categorias todas aqui, muito bem demarcadas. Muito bem. Página 182, rapidamente, vamos lá. 182. Logo no final, cultura. Aí apenas para a gente dar umas pinceladas, tá bom? Nós estamos nessa ponte e à noite a gente vai trabalhar com as conclusões aplicadas, ou seja, como aplicar tudo isso aqui para o trabalho missionário. Já estamos trabalhando com essas aplicações desde o primeiro dia, né? Mas eu digo assim, um pouco mais focado. Mas cultura é tradicional. Acompanhe comigo. Cultura é tradicional, tá bom? Estão na tabela? Estão na tabela? Então, ponto de partida. Ponto de partida são os códigos receptores, né? Então, ponto de partida, cosmogonias e ponto alfa e persona alfa. Ou seja, esses são os elementos que vão lhe dar informações para você pensar como comunicar. Qual é a teologia de abordagem principal aqui para essa cultura? A criação. Qual é a primeira teologia que você pensa? A cultura tradicional. A teologia da criação. Quais são os elementos auxiliares? Ou seja, não auxiliares para você evangelizar. Nós não vamos usar a antropologia para evangelização. Não é isso? Ficou claro, né? Desde o primeiro dia, nós vamos usar a teologia, é a palavra de Deus. A antropologia é a língua que nós estamos aprendendo. Você não usa a linguística para evangelização, você usa a linguística para aprender uma língua e com essa língua que você aprendeu, você evangeliza. Você não usa antropologia para evangelizar, você usa antropologia para aprender uma língua cultural e com essa língua aprendida você agora vai evangelizar. Então aqui esses elementos auxiliares são parte da língua, digamos assim, cultural, que você vai observar o que há e o que não há. A página 183, a cultura agora é qual, irmãos? Progressista, pontos de partida, antropogonias, mitos de pecado, ritos de limitação do mal, paliativos e assim por diante. Isso nos darão elementos para entender a cosmovisão daquele povo numa cultura progressista. Qual é a teologia de abordagem? A queda. Uma cultura progressista, ela vai ter interesse e vai ter um padrão mental, cultural, de compreensão muito aberto para entender queda. Por que queda? Porque a queda, ela promoveu uma transformação, não é isso? Então, as coisas eram de um jeito, depois da queda, passaram a ser de outro jeito. Muito bem, cultura teófana, lá embaixo. Pontos de partida, Deus. Ponto alfa, persona alfa. Teologia de abordagem, qual seria?
Deus. Em uma cultura mais puramente teófana, o ponto, ou a teologia de abordagem, a teologia bíblica sobre Deus. E nós temos aí elementos auxiliares da cultura. Página 184, cultura naturalista, pontos de partida, necessidades do homem. A cultura naturalista, especialmente se for naturalista existencial, não é? O ponto de partida vai ser as necessidades do homem. O homem só pensa no que ele precisa, mitos de perdão também. Teologia de abordagem, qual vai ser a teologia de abordagem? O próprio homem, a teologia bíblica do homem. O que a Bíblia fala sobre o homem? Muito bem, cultura existencial, pontos de partida, problemas da vida. Teologia de abordagem, qual é? O mal, não é isso? Interessante, em culturas existenciais, é partir ou começar a falar, a evangelizar a partir do mal, tem sido algo que tem facilitado o processo mais completo da evangelização. Ou seja, em culturas extremamente existenciais, no caso aqui, em que não há uma atração por fatos históricos, nem tradicionais, e nem do passado e nem do futuro, em que céu e inferno não tem nenhuma atração e nenhum significado, digamos, atrativo para eles, do ponto de vista da comunicação, falar sobre o mal é falar sobre algo evidente. Porque falar sobre o bem é menos evidente do que o mal para quem ainda não é convertido no Senhor Jesus. Concordam com isso? O bem se torna mais evidente à medida que nós conhecemos a Cristo e vivemos a Cristo. E até na nossa vida cristã, o bem e o bem de Deus se torna mais evidente quando nós vamos amadurecendo. Quem vai amadurecendo vai vendo a bondade de Deus e vai se alegrando e adorando o Senhor por tudo isso e vê a bondade de Deus em tudo. Mas quando está novo na fé, não vê a bondade de Deus em tudo, e quando não é crente, ele tem dificuldade de ver a bondade de Deus em qualquer coisa. Agora, ele vê o mal ele é evidente. Então, a pregação do Evangelho a partir do mal, ou seja, da evidência do mal, parece ser, em alguns casos, são casos extremos, mas tenho aqui pelo menos uns 2 casos em que isso funcionou muito bem. Cultura histórica, pontos de partida, fatos históricos. Tem ponto alfa, persona alfa. Teologia de abordagem, a criação. Muito bem, gente. Muito bem. Temos 10 minutos. Nesses 10 minutos, eu queria fazer o seguinte com vocês. Vamos para dividir, é pouco, né? Pouco tempo, 10 minutos, né? Vamos fazer juntos, então. Vamos fazer juntos. Cultura sertaneja. Vamos fazer aqui uma rápida análise cultural. E aí temos um consultor, né? Temos o consultor Sérgio aqui, nosso consultor, né? Cultura sertaneja. Cultura sertaneja, tá bom? A cultura sertaneja, pensando em uma análise sociocultural e as implicações para o Evangelho. Nós vamos fazer isso aqui e tentar fazer isso assim bem rapidinho. Vamos lá, deixe-me ajudar a dar um roteirinho para vocês. A cultura sertaneja. Gente, além do Sérgio, quem é que trabalha assim há um bom tempo aqui com sertanejo mesmo? Com sertanejo, né? Tá bom, nós temos alguns irmãos. Joia. Sérgio, nos ajude aí a ver se essa análise está correta, tá bom? Isso é hipotético, não precisamos aqui acertar em tudo, é apenas para nós fazermos este exercício. A cultura sertaneja, ela é mais tradicional ou é mais progressista? É mais tradicional, tá bom? Sérgio, quando a gente errar feio mesmo, aí você faz um negócio assim, bem, que a gente vai ver. Mais tradicional do que mais progressista. Entenderam que toda cultura é tradicional e é progressista, não é? Mas ela é mais, em algum momento, em alguma geração e em algum lugar. Estamos aqui generalizando. Quem vai fazer esse trabalho aqui vai fazer num local específico, não é? E vai ter acertos bem maiores, mas apenas para exercício. Ela é mais tradicional. Muito bem. Ela é mais histórica ou ela é mais existencial? Mais histórica. É mais histórica que existencial. Bem, a impressão que eu tenho, sem conhecer bem a cultura sertaneja, é que ela é mais histórica, que o que amarra mais a cultura é a sua historicidade, não é? Como toda cultura tem um traço de existencialismo também. Então seria mais tradicional e histórica. Alguém escreve para a gente, por favor? Pode ser? Você escreveria? Tá bom, tradicional e histórica. Muito bem, vamos lá. Ela é mais teófana ou mais naturalista? Teófana, não é? Mais teófana. Muito bem. Ela é mais cerimonial ou mais ritualística?
cerimonialística, como é que é? Ela é mais cerimonial ou mais ritualística? O que mantém aquela sociedade, o significado e a importância dos fatos históricos sociais naquela sociedade tem que se repetir, ou são coisas sempre inovadas, um dia faz uma coisa, outro dia faz outra? Não, tem que se repetir, não é? Então a cultura mais cerimonial, não é isso? Não apenas os fatos religiosos, como a missa, as procissões, mas os fatos sociais também, não é? Bem cerimonial, muito bem. Então a cultura sertaneja, ela é histórica, tradicional, teófana, cerimonial. Ela é orientada, aliás, vamos aqui, ela é mais ética ou aética? Ética. O certo e errado, certo, Sérgio? O certo e errado bem definido, né? Não é isso, irmãos? Bem definido. Ela é mais orientada pela culpa ou pela vergonha? Há alguns grupos que têm um extremo, são orientados quase só pela culpa, e há outros grupos orientados quase só pela vergonha, não é isso? Temos até alguns grupos no Brasil, orientados quase só pela vergonha, ou seja, não há aparentemente um sentimento de culpa, como aqui o Carlos falou, só se alguém descobrir você fica envergonhado, né? Mas se não, está tudo certo, né? Mas a cultura sertaneja é a cultura mais de culpa ou mais de vergonha? Eu só pergunto, isso eu realmente não tenho nem ideia. É mais vergonha. O pessoal daqui está achando que é mais vergonha do que culpa. Você acha o que, Sérgio? Mais a vergonha, não é? Muito bem. Culturas bem relacionais e bem tradicionais, elas têm uma boa chance de serem orientadas mais pela vergonha. Muito bem. Ela é hierarquizada? Tem uma hierarquia humana definida? Tem, fortíssimo. Nós ouvimos aqui o Cesário, não é? Por exemplo, a mãe tem uma figura aí, né, fortíssima, não é isso? O padre, imagino que tenha uma figura também de hierarquia religiosa também fortíssima e assim por diante, né? Agora, ela é mais espiritualista ou mais mágica? Estão falando aqui mais mágica. Espiritualismo é invocação e relacionamento com seres espirituais pessoais. Mágica, manipulação de elementos impessoais para se obter uma mistura, né? Espiritualista e mágica. Não é isso? É o padrão brasileiro, né? Padrão brasileiro. Bem, aí o Padre Cícero seria uma relação mais espiritualista, mas é possível, estou falando sem conhecer, é possível que Padre Cícero possa gerar alguma coisa que você pode usar, etc., uma imagem, alguma coisa, etc., que aquilo em si tem um valor mágico, que você não acha que é o Padre Cícero que está te abençoando ali, te protegendo, mas que aquilo lá tem um valor, uma maneira. Santo Antônio, cabeça... Vocês estão falando coisa que vocês estão fazendo? Não, é uma coisa... sim, eu fiquei preocupado agora. Não, eu entendi mal. Estou brincando, gente, estou brincando, viu? Benzedeira. Excelente. A figura do benzedor mesmo, na antropologia, é uma figura de magia, né? De magia. Os indígenas têm muito benzimento, né? Benzimento, a força não está no espírito tal, nem no nome do santo, que às vezes é usado. A força está no jeito que a pessoa sabe fazer o negócio acontecer, né? Então seria aí o aspecto mágico. Muito bem, vamos ver aí a nossa escrivã. Aí a cultura sertaneja. Então ela vai falar, eu vou repetir. Ela é tradicional, histórica, teófana, cerimonial, ética, orientada pela vergonha e hierarquizada. Espiritualista e mágica. Muito bem, eu acho que mesmo sendo um exercício tão rápido, mas porque vocês conhecem bem os sertanejos, nós temos aqui uma boa chance dessa descrição parcial estar certa. Não é uma boa chance de ter aí uma boa porcentagem aí de acerto. Muito bem. Agora, implicações para a evangelização dos sertanejos nessa classificação sociocultural. Implicações. Uma implicação, vai lá. Ela está dizendo que seria interessante começar a evangelização a partir da criação. Vamos pensar nisso? Ou Deus Criador, são pontos da criação. Vamos pensar nisso? Faz sentido, gente? Considerando que são tradicionais históricos, faz sentido? Faz sentido. Que é teófana também, faz sentido. Olha, o pessoal está afiado, faz sentido.
Agora, notem bem que há um elemento que nós não enfatizamos aqui, é que eles são mágicos e são espiritualistas, não são? Como uma sociedade espiritualista, é uma sociedade espiritualista revelacional, ou seja, eles têm uma religião revelada detalhadamente como são as coisas. Por serem católicos, há um detalhamento sobre certas coisas, não é? Uma dessas coisas é sobre a origem de todas as coisas. Qual é o perigo que nós temos aqui? Eu acho que devemos começar pela criação, mas qual é o perigo? Oi? Poderíamos ter até secretismo, etc., lá na frente, mas o perigo de nós começarmos a evangelização pela criação, qual é o perigo? Me acompanhe de novo. Histórica, teófana, tradicional, orientada pela vergonha, há uma cultura que é mágica, mas é espiritualista, com um espiritualismo revelacional, detalhado, em que já há no seu preceito religioso a história também da criação e com evidência bíblica, certo? Qual é o perigo de nós começarmos a evangelização pela história da criação? É nós não avançarmos. Se nós começarmos pelas coisas mais, aspas, coladas, que já são mais ou menos compreendidas, mesmo que não com todos os detalhes, então se você começar pela história da criação, se você não for à frente, você não comunica o evangelho de uma maneira que ele vá confrontar o pensamento religioso daquele povo. Estão me entendendo? Então assim, qual é a implicação para a evangelização dos sertanejos? Tem que ter começo, meio e fim, não é? Exatamente. Foi até o Sérgio e o Cesário falaram ontem, por exemplo, o Cesário falou, não falta fé no sertão, né? Falar assim, crê em Deus, crê em Deus. Deus criou todas as coisas, inclusive o negócio aí, depois o homem pecou. Então assim, se você começa pela história da criação, e você pode começar e deve começar, mas você tem que ter, e eu diria isso, você tem que ter já a mensagem do evangelho transformacional sendo pontuado desde o início da história da criação. Senão você corre o risco. Mas Ronaldo, não, eu vou pregar todo o evangelho. Quem disse? Você tem lá o pessoal para fazer um curso com você de 30 dias? Você não tem um público cativo, não é isso? Missionário não tem. Isso na mente teólogo às vezes funciona. Você tem que pregar as 17 partes, mas na mente do missionário a gente sabe que não é assim. Você tem 1h30 com o sujeito, não é? Ou você tem 4 visitas, como falaram aqui ontem. Então você tem que pensar no que você vai falar. Então os aspectos transformacionais do evangelho precisariam, nesse caso, estar presentes já desde a abordagem inicial da história da criação. Outra implicação para evangelizar esse grupo aqui. Falar sobre os milagres é muito importante. Justifica aí nessa linha para mim, por favor, porque nós estamos na ponte, né? Então isso é importante, porque eles vão compreender, têm interesse por causa disso. Por que os milagres são importantes nesse extrato cultural? Eu concordo que os milagres são importantíssimos. Por serem espiritualistas mágicos. Em toda cultura espiritualista / mágica, então, o sobrenatural que acontece para salvar, para curar, para livrar, vai ter muita importância, não é isso? Então, milagres, por isso que os milagres estão em ascendência. Qual é o perigo? Nós começarmos... Exatamente, qual é o perigo? Sincretismo. Entender o milagre... Não é isso? Entender que Jesus está associado ao milagre, mas não entender os princípios bíblicos do milagre. Com o que é necessário, então, falar? Sim, em relação aos milagres. Os milagres são realizados para apontar para Cristo. Vamos pegar essa ideia aqui. Gente, olha, se eu não estiver equivocado, no extrato aí, sociocultural que vocês me deram, né? Fizemos juntos aí do sertanejo. Talvez o principal desafio quanto à evangelização seja o aspecto promotor da transformação pessoal e individual. Ou seja, a maior dificuldade que eles terão, por esse extrato aí, não será compreender o evangelho do ponto de vista revelado e histórico. Será compreender que esse evangelho foi feito por Deus para mudá-los individual e pessoalmente, na própria história. Então, qual é o risco? O risco é este mesmo, é de nominalismo. O risco é de um pouco de sincretismo também, mas o risco é do povo compreender as 7 partes essenciais do Evangelho,
mas as 3 que falam sobre transformação, nós não colocamos porque elas confrontam, não é isso? Elas confrontam, e essas 3 sendo omitidas, eles vão permanecer num catolicismo um pouco mais elaborado, digamos assim. Exatamente. Em tais grupos, falar sobre milagres, minha sugestão seria, se você for ensinar sobre 5 milagres, os 3 primeiros têm que ser milagres que transformaram a vida do homem, e não apenas curaram, não é isso? Porque os milagres de cura devem ser os mais importantes nesse tipo de sociedade, não é isso? Mas se você começa a falar sobre os milagres de cura, você possivelmente só está afirmando aquilo em que eles já creem. Gente, para a gente encerrar, deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. A gente podia assim passar um tempo, né? Eu acho que é interessante. A gente podia fazer até, no caso sertanejo, acho que não precisa, porque você já trabalha há muito tempo no sertanejo. Mas é interessante, quando a gente trabalha assim, a gente pode sair de um exercício como este, até com uma pequena apostila com orientações sobre a evangelização, o que fazer e o que não fazer. Não é isso? Com respeito ao conteúdo mesmo da evangelização, não a forma só de evangelizar. Porque a gente às vezes se prende muito à forma, à abordagem, mas o maior erro missionário, a gente erra mais, aliás, não é na abordagem. A gente erra na abordagem também muito. Mas a gente erra mais, os erros mais, digamos, perigosos, são os erros de conteúdo, não é isso? Mas deixa eu falar uma coisa com vocês. Um dos perigos de nós evangelizarmos um grupo como este, sertanejo, pelo extrato que nós produzimos aqui, é da evangelização, se não houver algo bem completo do evangelho a ser proclamado, sendo proclamado, e algo bem continuado, aplicável para a vida, e numa perspectiva de transformação pessoal, se não houver, a evangelização pode até, talvez esteja errado em falar isso, mas vou arriscar, ela pode até afirmar mais a religiosidade atual do povo. E você sai de lá e eles se tornam mais católicos do que eram antes. Rapaz, os crentes passaram por aqui, foi uma coisa tão boa, agora mesmo que eu estou com o Padrinho Cícero, né? Assim, eu não falaria isso, sentiriam alguma coisa assim. Então, a evangelização, o conteúdo do evangelho mal comunicado, parcialmente comunicado, ele às vezes tem um efeito inverso, né? Inverso. Por isso que muitas vezes nós falamos que é necessário compreendermos o máximo possível do povo, nos prepararmos o melhor possível e comunicarmos o evangelho. Agora, gente, para ninguém se assustar, no meio de tudo isso aí, tudo é graça de Deus, né? Então, nenhum de nós tem aí uma compreensão integral das coisas, etc. Vamos aprendendo na caminhada e Deus vai derramando graça. Mas também um curso como esse também é graça de Deus, né? Então, a gente pega a ferramenta e vai usando naquilo que Deus vai nos instruindo para usar. Última pergunta aqui, viu? Para a gente poder encerrar, mas esperem um pouquinho. Igrejas neopentecostais que tratam da cura e prosperidade. Certo. Uhum. Exato. Olha, em um ambiente neopentecostal, com uma ênfase puramente na prosperidade e nos milagres físicos, né, puramente nesse ambiente, eu diria que a gente precisaria pregar o evangelho e com uma ênfase toda especial nesses temas bíblicos. O tema de relacionamento e conversão, que é transformação pessoal. O pessoal daqui está afiado, viu? Relacionamento e transformação, ou seja, não é apenas o que Deus faz para você, Deus quer te transformar. O outro tema bíblico seria prosperidade e sacrifício, não é isso? É outro tema bíblico. Deus te transforma, Deus usa, nós ouvimos na devocional, Deus usa a crise, e a crise também, ela é usada por Deus, é usada por Deus para o nosso bem. Então, o sinal de Deus não é apenas você ter mais, às vezes o sinal de Deus é você ter menos, e você ser transformado por esse menos. E milagres, eu diria que outra teologia bíblica seria a teologia bíblica de ações de Deus e engano do diabo, porque nem toda transformação, nem todo milagre é um resultado da ação de Deus, muitas vezes é resultado da ação do diabo, direto de Deus, né?
não é Deus que está promovendo aquele milagre. O diabo também possui condições, digamos assim, ou liberdade dada pelo próprio Deus para fazer certas coisas em nosso meio. Então, essas teologias bíblicas poderiam aí nos ajudar a esses passos iniciais. Estão desacreditados? É. Olha aí. Uhum. Exato. Certamente, Isso mostra uma outra coisa, que há muitos sertões, não é? Certamente há muitos sertões, cada com realidade em um certo momento. Gente, vamos então orar, e vamos orar já pelo almoço, certo? À noite, então, conclusões aplicadas, e vamos ver, então, um projeto de evangelização feito por um missionário depois de aplicar o método de análise cultural. Vamos ficar de pé, então, vamos orar e já agradecer a Deus. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia bom que o Senhor fez. Muito obrigado, Pai, desde cedo, pelos relacionamentos com irmãos, coisas que nós ouvimos, falamos, pensamos, pelas brincadeiras, pelas amizades. Muito obrigado, Senhor Deus, pela devocional. Isso falou ao nosso coração. Ó Deus, entendemos que o Senhor usa as crises para nos trazer mais perto do Teu coração, para sairmos mais crentes. Nós queremos, ó Deus, reconhecer a mão do Senhor na crise da nossa vida e buscar em primeiro lugar, nem é o amigo, nem é o pastor, nem a esposa, o marido, mas em primeiro lugar buscar o Senhor. Ó Deus, obrigado também pelos cursos que já estão aí chegando ao final, o de plantio de igrejas ontem, hoje à tarde abençoe a conclusão do curso de linguística, à noite o de antropologia, que sejam ferramentas, ó Deus, que vão ser usadas pelo Senhor em nossas vidas também em alguma medida. Ó Pai, às vezes o Senhor usa um pensamento no meio de tanta coisa, é um pensamento que nós precisávamos. E nós queremos que o Senhor possa trazer à tona aquilo que nós precisamos. Muita coisa não precisamos agora, outras nem vamos precisar no futuro. Mas aquilo que nós precisamos, o Senhor possa colocar assim, carimbado forte no nosso coração. Nos dê um bom almoço, obrigado, Senhor, pela provisão do Senhor. Ó Deus, o almoço, as idas e vindas, o local onde dormimos, é provisão, é demonstração da Tua bondade. Nos dê uma tarde boa, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. 2 horas então, viu gente? Aqui, aí é conclusão linguística.